Senhora presidente, caros colegas, o assunto não é muito a minha especialidade, mas a especialidade nossa, dos vereadores, é a população. E sobre a situação das UPAs, né, eu vou falar sobre saúde. A nossa deputada federal do Partido Novo, Adriana Ventura, aprovou a Lei 1998 sobre telemedicina. Eu sempre ensinei aos meus alunos, às pessoas que têm convívio comigo na consultoria, no gabinete, enfim, que a gente tem que ter sempre problema, proposta e solução. Se você já identifica o problema, é show de bola, porque tem muitos que não conseguem enxergar o problema. Achando o problema ou identificando o problema, você tem que ter uma proposta, porque senão vira só falar problema. E todo executivo, todo profissional, qualquer pessoa que só fala problema, ela fica cansativa, ela não é resolutiva. Então, o trinômio sempre é, eu aprendi assim e ensino assim. Problema, proposta, solução. Você pode não ter a solução, mas obrigatoriamente tem que ter uma proposta. Então, eu lembro quantas reuniões em empresas que eu fazia, chegava um executivo e dizia assim, caíram as vendas, perdemos o cliente, vai estourar a conta. E daí? O que vamos fazer? E aí vinham as propostas, às vezes umas coisas horríveis, mas assim você faz com que a pessoa desperte o pensamento. Eu adoto essa linha. Sendo assim, nós temos uma lei, vereador Cadori, aprovada pela nossa deputada federal, Adriana Ventura, ela é a 1998, né, e fala sobre a telemedicina. E a telemedicina, ela autoriza a prática da telemedicina nas seguintes condições. Artigo 4º. Para fins desta lei, considera-se telemedicina, dentre outros, a transmissão segura de dados e informações médicas por meio de texto, som, imagens ou outras formas necessárias para a prevenção, diagnóstico, tratamento, incluindo prescrição medicamentosa e acompanhamento de pacientes. E agora vem o interessante do parágrafo único desse artigo. Caberá ao órgão competente regulamentar os procedimentos mínimos a serem observados para a prescrição medicamentosa no âmbito da telemedicina. Já existe lei, colegas? Já existe lei para isso. E para tirar o pessoal das UPAs, vereador Cristiano, ou o soldado que está lá no meio da mata, né, que precisa de atendimento, hoje a telemedicina permite o diagnóstico e, inclusive, o tratamento. Né? Troca de informações entre médicos, transmissão de gráficos, imagens e dados para emissão de laudo ou parecer. O vereador Fantinel falou, lá na colônia passou mal. Então, as pessoas têm um hábito, quase que um imã, de vir para o centro. É um imã que até vamos para o centro. Vamos para o médico, vamos para a consulta, vamos para a UPA, mas muitos desses atendimentos, vereador Cadori, eles podem ser resolvidos num diagnóstico por telemedicina. Então, inclusive, realização de procedimento cirúrgico. A Unimed recebeu agora, em fevereiro, o Da Vinci 10. Você sabe o que é o Da Vinci 10? É um robô que faz cirurgias robóticas. Olha que nível nós estamos. Nós já estamos nesse padrão. A Unimed trouxe e tem o robô Da Vinci 10, ou 10º, que faz cirurgias robóticas, onde médicos de qualquer lugar do país ou do mundo podem ajudar e apoiar o médico. Então, eu não me conformo num país que tem 230 milhões de smartphones. Os dados estão aqui. O Brasil tem 230 milhões de smartphones e 420 milhões de aparelhos digitais, incluindo tablets, notebook, computadores. Como é que, segundo a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, como é que a gente não aplica isso em Caxias do Sul? Ou seja, o trabalhador que está na colônia, ou o idoso, a pessoa com pouca mobilidade, a pré-consulta, e eu aqui não sou médico, eu sou economista, mas pelo menos é para diagnosticar, aliviar a dor, trazer procedimentos iniciais e depois aprofundar. Então, nós precisamos reduzir o fluxo, e a minha proposta é problema, proposta e solução. Eu não tenho a solução. Não tenho. Vamos construir junto, mas tenho proposta. Tem que aumentar a telemedicina em Caxias do Sul. Eu não sei, mas eu posso estimar uma redução de 30% no fluxo de pessoas que vêm para o centro.
Sabe-se hoje que no país nós temos 47 milhões de usuários de sistema privado no Brasil. Sobra 160 milhões de pessoas para usar o sistema público. Então, não é só Caxias que está entupida de pessoas. O Brasil está entupido com problemas da saúde pública. E essa é a proposta que eu tenho. Zonas rurais, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, população carcerária, oficiais em áreas de fronteiras, soldados, enfim, ou pais, guardiões de menores. Nós precisamos agilizar isso. Joinville, outras cidades que eu conheço, tenho contato, no exterior também, já adotam isso há muito tempo. Então, é muito importante porque a telemedicina vai aliviar muito o fluxo de pessoas, vai aliviar o trânsito, vai aliviar o tumulto, vai aliviar essa questão de ficha para esperar, vem no outro dia para pegar a senha. É a proposta que eu tenho e provavelmente a solução. Vereador Cadore. Vereador Zanquim, muito bem colocado. E eu falo com segurança. Várias vezes eu cobrei da secretária da Saúde um esforço maior no sentido de implantar a telemedicina. Porque eu vejo, como o senhor está citando, é investimento. Se eu colocar em prática a telemedicina, reduz os problemas de saúde nas UBS, nas UPAs, facilita a vida das pessoas. E eu, como perguntei por várias vezes, cobrei por várias vezes, eu também concordo com o senhor que está demorada a implantação aqui em Caxias. Ah, desculpa, é A, B ou C, não interessa. Tem que se focar que é aí a solução dos grandes problemas. Problema, proposta e solução. Quer dizer, é um conjunto que juntos dariam o resultado para a população. Perfeito. Então, está demorado, é inadmissível que uma cidade, a segunda maior cidade do estado, do Rio Grande do Sul, não tenha já colocado em prática a telemedicina. Era isso. Obrigado, vereador Cadore. Vereador Fantinel, sua parte. Vereador Zanquim, como eu já falei na tribuna anteriormente, no início dessa legislação, em 2021, teve uma reunião pública aqui a respeito de saúde e eu falei isso para a secretária Daniele. E, a princípio, ela me disse que tem que ver porque é complicado, porque... Tudo bem, mas era 2021. Agora nós estamos em 2024. Em 3 anos, a tecnologia já não é mais nem aquela que era em 2021. Que hoje a gente compra um celular esse ano, o ano que vem já não está mais dentro da realidade. Então, eu vejo, não digo todo dia, mas quase toda semana, colegas na tribuna dizendo porque a UPA, porque a UBS, porque a UPA, porque a UBS. A única forma de desafogar as UPAs e as UBS é essa. Não existe outra. Ponto. Obrigado. Perfeito. Só para esclarecer, essa lei da deputada Adriana Ventura, do Novo, foi em plena pandemia, em 2020, porque havia um risco de contaminação. Então, as pessoas que tinham sintomas clássicos e característicos da época da Covid, com essa lei, elas poderiam ser pré-diagnosticadas e, no caso, ir depois para um atendimento clínico. Então, eu acho que é um caminho, mas eu aprendi, nesse meu ano e pouco aqui na política, que existe uma expressão que mudou um pouco a minha vida, mudou um pouco o meu pensamento, que chama-se vontade política. Eu não tinha muito conhecimento dessa questão, mas hoje eu estou entendendo que a vontade política ela faz com que as coisas também aconteçam. Então, existe a lei, existe o procedimento, então nós temos que adotar. É somente regulamentar. Vereador Cristiano, não sei se... Muito rapidamente, então, só para complementar ali, a telemedicina, nós já temos o processo de licitação em andamento pelo nosso executivo aí, dentro em breve, então, será implementado. Quanto às consultas médicas, nós temos desde a criação dele, que foi em agosto de 2023, na casa de 24 mil consultas marcadas
por telefone. Né? Então, a gente está caminhando para a modernização. O prefeito Adiló tem caminhado para a modernização. Obrigado pela parte, nobre colega e vereador. Beleza. Obrigado, senhora presidente. Em declaração de líder, bancada